Veja as 5 economias que quebraram, moedas que viraram pó, salários que não acompanharam os preços e países inteiros que acreditaram que, com eles, seria diferente. Se você quer entender como isso acontece e reconhecer os sinais antes que seja tarde, fique até o final do vídeo. E se esse conteúdo fizer sentido para você, siga o canal e deixe o like. A ilusão da estabilidade. Imagine acordar de manhã e descobrir que todas as suas economias, que ontem eram suficientes para comprar uma casa, hoje mal pagam um pão. Que o seu salário mensal não vale mais nada no momento em que cai na conta. Que as pessoas carregam dinheiro em carrinhos de mão, não em carteiras. Isso não é uma fantasia distópica, isso é hiperinflação, e ela aconteceu muito mais vezes do que a maioria das pessoas imagina. Achamos que o dinheiro é algo estável, algo confiável, mas a história mostra exatamente o contrário. E as piores hiperinflações não destruíram apenas contas bancárias. Elas destruíram governos, famílias e impérios inteiros. Elas atravessaram sociedades como incêndios financeiros, expondo o quão frágeis nossos sistemas realmente são. Hoje você vai ver como 5 países, 5 economias reais, assistiram suas moedas virarem cinzas. E o preço que isso cobrou. E enquanto você escuta, lembre-se, a inflação nem sempre começa fazendo barulho. Ela se infiltra, ela sussurra, e quando a maioria percebe, já é tarde demais para correr. Vamos começar pela Alemanha. Em 1923, a República de Weimar. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava esmagada por dívidas. O Tratado de Versalhes impôs mais de 132 bilhões de marcos ouro em reparações, um valor tão absurdo que levaria gerações para ser pago. Então, o que o governo fez? Imprimiu dinheiro, muito dinheiro. No início parecia controlável, depois os preços dobraram, triplicaram, explodiram. Em novembro de 1923, o marco alemão era praticamente inútil. Um pão custava 200 bilhões de marcos. As pessoas queimavam dinheiro para se aquecer. Crianças brincavam com blocos de notas. Famílias da classe média viram uma vida inteira de economia desaparecer em semanas. Mas o dano mais profundo não foi financeiro. Foi a quebra da confiança. Quando uma sociedade perde a fé na própria moeda, tudo se desfaz. Comércio, contratos, salários, poupança. Esse colapso econômico abriu caminho para o colapso social. Criou o caos e o desespero que deram espaço aos extremistas. Pouco mais de uma década depois, Adolf Hitler chegava ao poder, e o trauma econômico foi parte dessa base. Avançando para o Zimbábue, início dos anos 2000. O governo de Robert Mugabe, enfrentando sanções e isolamento internacional, realizou confiscos massivos de terras que destruíram a produção agrícola. A resposta do governo? A mesma de sempre, a impressora de dinheiro. Em 2008, a inflação chegou a 79,6 bilhões por cento. Os preços dobravam a cada 24 horas. O governo continuava adicionando zeros às notas. 10 milhões, 100 bilhões, 100 trilhões, até que desistiram completamente e passaram a usar moedas estrangeiras, como o dólar americano. O custo disso foi brutal. Aposentadorias foram apagadas, indústrias colapsaram. Uma geração inteira virou refugiada econômica. A única riqueza que sobreviveu foi a real. Agora, Hungria, 1946. Considerada a pior hiperinflação já registrada. Após a Segunda Guerra Mundial, o país estava devastado. O governo passou a emitir a moeda chamada pengo, imprimindo em ritmo insano para cobrir dívidas e reconstrução. No auge, os preços dobravam a cada 15 horas. A inflação chegou a 41,9 quatrilhões por cento. A moeda perdeu tanto valor que o governo criou notas novas. 1000 pengo, valendo 1 milhão de pengos. Bepengo, valendo 1 bilhão. Nada funcionava. No fim, abandonaram a moeda completamente e começaram do zero com o forinte. O que foi perdido? Tudo. A classe média foi exterminada. As poupanças viraram pó. O governo perdeu qualquer legitimidade restante. Agora, Venezuela. Um país rico em petróleo e recursos, mas quebrado politicamente. Anos de corrupção, controles de preços, nacionalizações e política monetária irresponsável transformaram uma potência regional em um alerta global. O governo imprimiu dinheiro para cobrir déficits e sustentar programas falidos. Em 2018, a inflação ultrapassou 1000%. As pessoas recebiam o salário e precisavam gastar no mesmo dia. Supermercados vazios. Trocas diretas voltaram a existir. Médicos e engenheiros fugiram do país para trabalhar como entregadores no exterior. Mais uma vez, zeros foram adicionados às notas.
até que o governo simplesmente cortou 6 zeros da moeda. Mas você não corta o dano. Milhões migraram. O sistema de saúde colapsou. Só sobreviveu quem tinha acesso a dólares ou ativos reais. Por fim, Iugoslávia, anos 1990. Após guerras, sanções e desintegração do país, a economia entrou em colapso. Em 1993, a inflação atingiu 313 milhões por cento ao mês. Os preços dobravam a cada 1,4 dia. O governo lançava novas moedas repetidamente, apagando as economias da população. As pessoas usavam marcos alemães e dólares escondidos para sobreviver. A moeda oficial virou piada. Servia para acender cigarros ou forrar paredes. O padrão que se repete. O padrão é sempre o mesmo. Impressão de dinheiro. Perda de confiança. Colapso da moeda. Países diferentes. Décadas diferentes. O mesmo erro. E hoje, estamos seguros? Você pode pensar, isso é passado. Hoje somos mais inteligentes. Mas será? A dívida global nunca foi tão alta. Só os Estados Unidos têm mais de 34 trilhões de dólares em dívida. Bancos centrais imprimiram trilhões para sustentar economias. Funcionou. Por um tempo, até que não funcionou mais. Entre 2021 e 2022, a inflação disparou. Aluguéis subiram. Comida ficou mais cara. Salários não acompanharam. E as perguntas voltaram. O que é dinheiro? Quem controla? O que acontece quando a confiança quebra? Ainda não estamos em hiperinflação, mas os sinais estão aí. As lições que ficam. Primeira lição. Riqueza real não é papel, é poder de compra, ativos físicos, habilidades e resiliência. Segunda. Confiança é tudo. Moedas não quebram porque a tinta some, elas quebram quando a crença desaparece. Terceira. A inflação pune os despreparados, que ela é rápida, silenciosa e devastadora. Por isso, educação financeira não é sobre enriquecer, é sobre proteger sua liberdade. Conclusão. A inflação é um imposto invisível, uma forma lenta de roubo. As piores hiperinflações da história não foram acidentes, foram causadas por guerra, negação, arrogância e pela mentira de que dinheiro pode ser criado sem consequências. Agora você conhece o padrão. E da próxima vez que alguém disser, isso nunca aconteceria aqui, você saberá exatamente o que responder. A história não se repete, mas se você não a entende, ela te atropela do mesmo jeito. Se isso te trouxe uma nova perspectiva, se inscreva. A história tem as respostas. Eu vou te mostrar onde procurar.